Bom, esse vídeo é dirigido, né, diretamente para a França, para Angers, né, uma cidade linda da França, para o meu querido sobrinho Otton Thompson, né? Otton é o nome do meu pai, né? E ele me fez uma pergunta, que eu vou falar no final, certo? Explicação física, né, sobre o que é, né, para responder a solicitação dele. E também, né, pelos meus sobrinhos, né, sobrinhos netos maravilhosos, né, Juliana Thompson, Eduardo Thompson, Heloise, né, Thompson, e Paul Thompson, que é o caçulinha, tá? E também para a esposa dele, mando um abraço, Cristel, né? Então, o meu sobrinho trabalha numa indústria, né, de laticínios, né, e fez uma pergunta, né, sobre um determinado assunto, né, que depende muito da física, né, que eu vou expor aqui. Tá? Não vou falar o nome depois que eu vou dizer o que é. Tá? E também eu queria mandar, né, um abraço, né, também para minhas sobrinhas na França, né, a Carlinha, né, que mora também em Angers, né, e o Carlinhos, que mora também em Angers, e a Dedê mora em Paris. Né? Todos eles filhos do meu irmão, né, Rodolfo, e também para minha querida Jéssica, né, que mora na França, né, Jéssica Thompson, tá? Filha do meu outro irmão, Mário Thompson. Tá? Então, é uma homenagem para eles, né? Agradeçam ao Otton, tá? Por a pergunta que ele fez, né? Que por coincidência, né, está relacionada aos vídeos que eu tenho colocado aqui, né, sobre a parte de termodinâmica, mas não vou tocar no nome termodinâmica. Novamente eu vou usar uma linguagem popular, né, de fatos, né, que nós vivenciamos no dia a dia, né, essa é a ideia. Né? Então eu vou deixar em suspense, né, o que é. Né? Bom, eu vou minimizar aqui a minha imagem, né? Aqui, vou abrir o fundo, né? Aqui é o título, né, que eu vou colocar depois, certo? Né? Bom, ainda vamos falar o seguinte, olha só, interessante, né, a natureza, né, está ligada, né, ela nos faz, né, observar, né, chamados, né, processos espontâneos. Olha só, espontâneos. Que são processos espontâneos? Olha só, vou dar exemplos. Eu vou começar aqui, né, imagine que eu tenho um reservatório, né, tá? E esse reservatório eu vou separá-lo, tá, em duas partes. Tá? Aqui vou colocar uma parede aqui, né? E aqui vou colocar, quando fala em molécula, são partezinhas, tá? Eu vou colocar assim. Tá? Então aqui eu tenho moléculas, aqui, né? Essas verdinhas aqui. A partezinha de um fluido, tá? Pode ser água, leite, entendeu? Álcool. Então, são pedacinhos dela aqui, né? E aqui está uma parede isolando, né? Vou colocar assim, né? Essa parte, né, da esquerda, né, com a parte da direita. Né? Observe, na parte direita, né, eu não tenho nenhum verdinho aqui. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou reescrever, né? Redesenhar é melhor, né? Esse mesmo reservatório aqui, e vou retirar essa parede. Olha só, espontaneamente, quando eu retiro, né? Porque o que acontece é que eu tenho estados micros, né? Isso aqui, as partículas ficam, né, colidindo uma com as outras, tá? Entendeu? Isso aqui
é um retrato, né, macro, um retrato, né, do que está acontecendo aqui. Né? Eu tenho essa prisão aqui dentro. Quando eu retiro, né, o que vai acontecer naturalmente? Né? Ó, eu vou ter um espalhamento, né, dessas moléculas, elas vão ocupar, né, certo? Ó, aqui, ó, todo o volume aqui, né, certo? Agora, repare só. Quando eu tenho, né, essas partículas aqui, repara que elas estão, né, numa certa ordem. Né? Quando eu tirei essa porta aqui, né, certo? Eu provoquei uma desordem. Né? Então, de ordem, né, eu passei para desordem. A palavra correta, né, essa seta aqui, né, é um processo espontâneo. O que é um processo espontâneo? Repara, eu não usei nenhum equipamento, não usei nada. Apenas tirei essa porta daqui. Né? Então, esses verdinhos, né, começaram a colidir um dos outros, como se colide, né? E aqui eu desordenei. Se eu numerasse aqui, né, colocasse uma ordem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui eu veria tudo desordenado. Vamos ver mais processos ordenados? Vamos ver? Olha só. Imagine que eu tenha uma parede aqui. Aqui é uma parede. Parede de um forno, tá? Aqui, ó. Parede de um forno. Até vou colocar assim para mostrar que é uma parede de um forno. Internamente, né, suponha que esteja 150 graus centígrados. A temperatura. E aqui, né, a temperatura ambiente, né, em geral, né, vou colocar 25 graus centígrados. O que vai acontecer? Ó, espontaneamente, tá? O calor, né, ele vai vir aqui é a parte interior, tá? Interior do forno, tá? Do forno. Tá? O que vai acontecer? Você vai sentir aqui, né, um aquecimento aqui fora, né? Não nos 150 graus, entendeu? Quer dizer, ela vai vir de 150, né? Ela vai abaixar, né? Até chegar aos 25 graus aqui. Né? Bem longe, tá? Você está na cozinha como se estivesse na sala, né? Tá? A influência da temperatura vai diminuir. Repara que esse fluxo de calor, né? Chama fluxo de calor, né? É espontâneo. Basta você abrir o forno, né? Certo? Né? Você vai sentir, né, o calor, né, vindo, né, dos 150 graus interno, né, aqui, né, para exatamente a parte externa, né, que é o ambiente. Né? Aqui vai ser, por exemplo, né, um exemplo, 100 graus, 80, 90 e tal, até chegar aos 25, bem afastado. Né? O importante é você sentir, né, que o processo é espontâneo. Tá? Bom, vamos ver outros processos espontâneos? Vamos lá. Ó. Aqui você não usa nenhuma máquina, nenhum equipamento, né, para diminuir essa temperatura. Olha só, vou pegar um outro processo espontâneo aqui. Ó. Isso aqui a gente vê diariamente. Aqui. Você tira um bloco de gelo, né? Bloco de gelo. Né? E coloca esse bloco de gelo sobre a mesa. Né? Então, evidentemente, vai molhar toda a mesa. Né? Por quê? O bloco de gelo, bota até dentro de um copo, que é melhor, né? Bota dentro de um copo. Você vai ver aqui, ó, depois de um certo tempo, né? Você vai ver a água aqui, né? Água líquida. Né? Que a água aqui é forma sólida, né? Aqui é a água, né? O gelo é água sólida, né? Repara que o derretimento, né, chamado de fusão, não interessa, tá? Daqui para cá, né, aqui ele teve uma certa ordem, né? Aqui é uma desordem, né? Esse processo aqui, né, foi um processo espontâneo. Ó.
você não gastou energia alguma, certo? Para transformar o estado sólido em estado líquido. Você não gastou nada, nem um tostão, certo? Você só deixou em cima da mesa, ele virou aqui, certo? Agora, repara, nos estados sólidos, tá? Ó, as partezinhas da água, né, que nós chamamos moléculas, né, estão todas juntinhas, né? Já no estado líquido, né, elas são mais espaçadas, né? Ó. Aqui, né, você tem uma ordem, né, maior do que essa ordem aqui, né? Certo? Aqui a desordem é maior, certo? Então, uma ordem passou para desordem. Agora, olha que interessante. Se você aquecer, né? Olha só, se você aquecer, né? Que eu vou colocar até numa chaleira, tá? Pronto. Né? Aqui, ó. Você tem a água na chaleira, né? Que é a água, né? No estado líquido, tá? O que vai acontecer, gente? É só olhar, isso acontece todos os dias, né? Você vê diariamente, tá? Ela vai se transformar em vapor. Né? Vapor d'água, né? Vapor d'água. O que acontece com as partículas dela, né? Vão ficar bastante espaçadas, né? Aqui, ó. Certo? Aqui, né, as moléculas estão um pouquinho, né? Aqui a molécula está toda juntinha do gelo, toda juntinha, tá vendo? Então, quando ele ganha calor, né, você dá o espaçamento. Isso aqui é um processo chamado de evaporação, né? Evaporação. Né? Certo? Bom, aqui é o processo de fusão. Eu não quero entrar em nome, não quero entrar nada. Eu quero mostrar para vocês, tá, que quando você, né, altera a ordem para a desordem, né, aqui a desordem é maior, ó, certo? Ó, né? Aqui vai caminhar para uma desordem, né? Ó, desordem. O líquido, né, tem mais ordem, né, do que o gás, né? Porque as moléculas estão mais ordenadas, né, do que o gás. O gás é todo desordenado, certo? Então, bom, outros exemplos, existem exemplos aí, entendeu? Posso, né? Você tem, por exemplo, uma mesa, né? Uma mesa, né? Que você tem um exemplo, né? Uma alturinha aqui, né? Aqui, ó. Tem as cartas do baralho aqui, ó, né? Nessa alturinha, tudo ordenado, né? Ó. Cartas ordenadas, ó, ordenadas. Aqui está a mesa aqui, né? Aqui está o chão, ó, o chão. Quando você joga essa aqui para cá, né, você vai ter um espalhamento das cartas aqui, né? Certo? Aqui, ó, certo? Você, por exemplo, se tiver assim, as, rei e dama, né? O as vai vir para cá, né? A dama para cá, o 7 para cá, né? E o que aconteceu? Atenção, olha essa palavra, espontaneamente. Ó, né? Você ocasionou uma desordem. Bom, a desordem, fisicamente, né? Você está vendo? A desordem é boa? Lógico. Né? Ela é útil? É. Né? Quando eu quero pegar o meu bloco de gelo, né, transformar em água e tomar água gelada, certo? Então aqui, né, eu quero aquecer a minha água, certo? Né, para tomar um chá, qualquer coisa, né? Certo? Então a desordem ela é importante, tá? E também o processo de mistura, né? Processo de mistura, tá? Você quer misturar, por exemplo, assim, você tem um suco, né? Vai colocar aqui, né? Você coloca adoçante aqui, né, e mistura aqui, né, certo? Quando você mistura, você desordenou tudo, né, certo? As partículas de açúcar, né, vão espalhar aqui no suco de laranja, tá? Então você tem a desordem. E essa, atenção, essa mistura aqui, né, a mistura, né, ó, mistura, né, é natural. O que é natural? Espontânea. Professor, entendi tudinho, certo? Entendi tudo, né? O que é a ordem, né? A ordem, sempre a ordem para desordem, né? Certo?
ela é, né, espontânea. Você não gasta nada, você não gasta energia, não gasta nada, ela é espontânea. É espontânea. Bom, agora vamos ver o seguinte, o que eu tenho, né, quando eu estou na desordem, né, quero ir para a ordem. Para a ordem. Olha só, o que acontece aqui, ó. Vamos pegar a nossa água, olha só, vamos pegar a água aqui. Você tem pegar um copo, né? Um copo, certo? Aqui você tem a água, certo? O que você quer transformar essa água, né? No caso, né? Do estado líquido, né? Olha só, hein? Agora eu quero estado sólido. Olha só, a água não é mais desordenada do que o sólido, tá? Na realidade, o que você quer, né? Você tem as moléculas um pouco espaçadas, né? Certo? Você quer transformar essas moléculas, né, de modo que elas se juntem, né? Certo? Ó, olha só, para elas se juntar, o que eu vou fazer, né? Eu vou retirar, ó, para se juntar, isto é, ó, para se ordenar, ó, ordenar, porque aqui a desordem é maior, certo? O que é? Eu retiro calor, né? Por isso eu coloco no congelador, certo? Coloco no congelador. Esse congelador, né, que está no refrigerador, certo? Você paga por ele. Você paga, né? Congelador, né? Você paga, né? Você gasta a nota no final do mês, né? Você vai atrás na geladeira, você vê, né, o motor funcionando, né? Empurrando, né, o compressor, né? Certo? Né? Para exatamente o fluido lá dentro, né? Só de curiosidade, vê o meu último vídeo, né? Sobre a parte de ciclo de refrigeração para iniciantes, né, para vocês entenderem bem. Então, olha só, para eu passar para a desordem para a ordem, o processo é não espontâneo. Certo? Porque você paga, tá? É bom para você sentir, tá? Todo processo não espontâneo você paga. Olha só, quando eu juntar essas cartas aqui na mesa, né, para ordenar tudo, né, botar as, damas, etc., eu estou dissipando, né, estou gastando energia, certo? Estou gastando energia para ordenar. Então, toda vez que você quer ordenar, né, você paga, né? Isso é muito importante, esse conceito de ordem e desordem, que a natureza te mostra isso, ela mostra para você, ela mostra, tá? Eu tenho uma caixa d'água, né, lá na altura lá do prédio de uma casa, né? Aqui estão os apartamentos, a casa, tudo bem. Aí a água está aqui, ó, né? Ela está ordenada, tá? Aí você tem uma tubulação, né? Certo? Que vai jogar água, aí você abre a tua torneira aqui, né? A água cai aqui, né? Aqui você tem uma ordem, né? A água está parada lá, né? Quando você abre a torneira, você vai transformar essa ordem, né, numa desordem, certo? Aí o que você faz, né? Essa água vai para algum lugar, certo? No caso, né, quando ela volta, né, você tem que usar o quê? Tem que usar uma bomba, né? Uma bomba hidráulica, né, para jogar água, para ordenar a água aqui, ó, né? Certo? Aqui, ó, você paga, tá? Então, quando você tem uma desordem para trazer para a ordem, né, você paga, tá? Já a ordem para a desordem, né, geralmente ela é de graça, certo? Você usa, a natureza fala, me usa, tá? Só você vai usar, tá certo? Você vai ter que, para você voltar, você tem que pagar para ela, tá? A natureza te cobra, né? Então é importante essa visão, né, de ordem e desordem, tá? Bom, o que nós queremos chegar? Olha só, vamos ver aqui. Ainda não cheguei ainda no título, tá? Que eu vou colocar lá em cima, tá? Bom, aqui eu vou ter
Eu vou colocar para cá um pouco, tá? Olha só. Vou fazer o seguinte. Imagine que eu tenho um reservatório, tá? Aqui. Aqui eu tenho uma comunicação, né, entre esses reservatórios aqui. Aqui eu tenho um outro reservatório. Vou colocar aqui direitinho. Tem o outro reservatório aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Tá? Bom, vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer uma analogia, tá? Com dois animais, tá? Para você entender bem isso aqui, tá? Olha só. Aqui, o verdinho aqui, pequeno, tá? Vou ordenar aqui. Então, vou fazer aqui, o verdinho, né? É um coelho, pronto. Que é rápido, tá? E vou colocar aqui, tá? Aqui, colocar um elefante aqui, 2 elefantes aqui, tá? Bom, e aqui eu vou colocar, certo? Uns coelhinhos aqui, certo? E vou colocar mais elefantes aqui. Aqui. Né? Repara só. A dimensão, né, desse canal, tá? Ela é feita, tá? Que só passa coelho, tá? Coelho só, entendeu? A dimensão aqui, né? Esse canal, né? Então eu vou colocar aqui, né? Canal só passa coelho. Pela dimensão, tá? Só passa coelho, tá? Esse é esse canal aqui, tá? Ele é feito. Elefante ela não passa, tá? Olhem para aqui e olhem para aqui, tá? O que acontece aqui? Vou colocar mais uns coelhinhos aqui, ó, certo? Aqui, ó, assim, ó. Eles estão se colidindo, tá? Quando eles estão se colidindo, a energia de colisão dos coelhos, né, com os elefantes, eu vou colocar aqui, né, para ficar bem claro, para você sentir. O problema é esse, ó. Aqui, ó, são os elefantes, bem, né, para falar que ele não tem chance, né, de passar para cá ou para cá, mas o coelho tem. Então, olha só. Aqui, né, repara, a obstrução para ele passar da direita para a esquerda, né, até vou mudar a cor para não confundir, né, com a cor do elefante aqui. Vou colocar aqui, ó. Aqui é a direita, olha como é que é interessante, aqui é a esquerda. Olha só. Repara só. Um coelhinho pode escapar daqui para a direita, para a esquerda, tá? Mas a maioria, né, vai colidir pouco aqui, né, com os elefantes, né? Eles vão ter muito mais energia de passar do reservatório da esquerda para a direita. Então o fluxo daqui é maior, tá? Tá certo? Elefante nem se fala, tá? Eles vão continuar aqui, os 4, vão continuar os 2 ali. Eles não podem passar ali, tá? Certo? Bom, agora vamos ver o seguinte, o que vai acontecer aqui? Aqui você tem um determinado nível, né? Nível, certo? Aqui no início, né? Você tem um nível, né, de volume, o mesmo para os dois. Quando começar a passar coelho, mais coelho, né, da esquerda para a direita do que para a direita para a esquerda, eu vou encher mais isso aqui de coelho. Tá? Então eu vou escrever aqui, né, olha só, vou escrever aqui, desenhar o mesmo reservatório, né, só para ficar muito claro, né? Aqui vai ter o meu canal, né? Aqui, né? Com a mesma dimensão, a mesma figura. Tá? Aqui eu tenho aqui, canal aqui, né?
Bom, o que vai acontecer? O nível aqui ele vai abaixar, né? Porque eu estou passando com ele para ali, né? Então o nível, né, desse conjunto aqui, né, ele vai abaixar. Vai abaixar. Vai vir para cá. Aqui estão os dois elefantes aqui, não passaram ainda. Ainda não vão passar nunca. Tá? Tá aqui. Tá? E aqui tá são meus coelhinhos, né? Certo? Aqui, opa. Aqui você tem aqui, você tem aqui o coelhinho aqui, 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 aqui. E aqui começou a encher de coelho aqui, certo? Aqui, ó, certo? Tem vários coelhos aqui, tá? E aqui continuam, né, os 4 elefantes, tá? Os 4 elefantes aqui. Ó. Aqui, aqui. Eles continuam aqui, ó. Aqui os 4. Ó. Aqui, tá? E os coelhos aqui. Estão passando mais, tá? Tudo aqui, atenção, ó, é espontâneo. Cuidado, tá? É espontâneo, não tô usando equipamento nenhum, tá? O que vai acontecer, né? Você vai ter uma subida aqui, né, de nível, né? Aqui, ó. E aqui, né, que estava nivelado, vai abaixar um pouco. Você vai abaixar aqui, né? Vai abaixar aqui, tá? Então eu tenho aqui meu nível aqui abaixando, tá? Então aqui eu continuo tendo, né, o mesmo número de elefantes, né? Tá aqui. Ele abaixou. Repara só uma coisa, repara só. O volume aqui aumentou, né? O volume aqui, o número também, né? O número aqui aumentou, certo? O que acontece? A pressão aqui, ó, no caso, né? Vai subindo o meu nível, até um ponto que a pressão ali, ó, seja igual à pressão aqui, né? Porque quando a pressão for igual, né, eu não consigo mais abaixar aqui, né, e nem abaixar aqui, porque está tudo equilibrado, né? Isso aqui, né, é meu equilíbrio. Equilíbrio. Né? Eu tenho meu equilíbrio. Então, você tem um desnível, né? Porque aqui você tem elefante junto com coelho, né? O nível aumentou, certo? Mas ele, quando atingiu o equilíbrio, né? Aqui, ó, o P, né, à direita, tem que ser igual ao P à esquerda, né? O tamanho, né? Tá? Para você não empurrar o outro, né? Porque se aqui o P em D for maior, ela empurra para cá. Se o P em E for maior, ela empurra para cá. Repara que ele foi empurrando para lá, né? Aqui o nível, né, foi subindo, né? Porque, no caso, né, esse fluxo aqui, né, no caso, né, fez com que a pressão fosse variando, né? A minha altura fosse variando, certo? Até que chegou um ponto que parou. Então, esse desnível aqui, ó, certo? Ele foi o responsável, tá? O responsável pelo equilíbrio, né, do esquerdo com o direito. Ele foi, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem bem o que eu estou falando aqui. Imagine que eu tenho aqui uma piscina, certo? Uma piscina, tá? E aqui eu tenho água na piscina. Né? Aqui eu tenho um ponto A aqui, né? E aqui eu tenho um ponto A aqui, né? No caso. Aqui, ó, a pressão em A é igual em B, né? Se você nadar, né, paralela ao chão, né, da piscina, você vai sentir a mesma pressão no ouvido, certo? Agora, suponha que você tenha, né, além dessa piscina aqui, suponha, tá? É uma hipótese, né? Você tem um outro fluido mais pesado. Aqui, ó, está o nível aqui, você vai colocar aqui, por exemplo, óleo, tá? Óleo aqui, tá? Aqui, colocou óleo, aqui, ó. Tá? Aqui nesse nível aqui, tá? Então, repara, aqui você vai ter uma pressão, certo? Se você unir aqui esses dois, né? O que vai acontecer? Com esse óleo aqui, você tem um desnível, né? Daqui para cá. A pressão aqui, ó, para estar em equilíbrio, né? Para estar em equilíbrio, a pressão aqui, ó, nesse nível, né, tem que ser igual a essa pressão aqui, né? Porque se ela for maior, ela empurra fluido para cá, o nível sobe, né?
Se ela for menor, o da esquerda empurra, sobe o nível. Como o nível está, né, estacionário, né, nos dois, atingiu o equilíbrio, né? Atingiu o equilíbrio, a pressão, né, aqui no lado direito tem que ser igual à pressão do lado esquerdo. É a mesma coisa, tá, que aconteceu aqui, né? Aqui eu não tenho só coelho, aqui coelho é elefante, né? Então o volume aumentou, ele subiu, né? Então essa diferença aqui de níveis, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o nível, né? Com pouco elefante, aqui é o nível com mais elefante. Mas aqui, ó, esse número, né, de verdinhos passaram, né? Diminuiu aqui, né? Então diminuiu o volume, ele abaixou. Em compensação, aqui aumentou, né? Aumentou o volume, pela passagem espontânea da esquerda para a direita. Por quê? Na esquerda, né, eu tinha muito mais coelho, tá, do que na direita. Tá bem claro isso aí? Bem claro. Bom, essa pressão, depois eu vou falar. Tá? Esse fenômeno, né, esse fenômeno espontâneo é chamado de osmose. Então, meu título lá, que eu prometi, né, aqui, processo espontâneo, né, aqui, ó, osmose. Exatamente o que o meu sobrinho pediu. E outra, né, então vamos ver o seguinte, olha só. Esse desnível aqui, tá, é um excesso de pressão em consideração a esse nível aqui, né? Para quê? Para equilibrar, né? Para equilibrar, tá? Parou do fluxo, né, do verdinho de coelho, porque está equilibrado. Está equilibrado. Esse desnível aqui é chamado de pressão osmótica. Tá? É exatamente esse desnível em relação a esse aqui. Tá? Agora, olha só que interessante. Repara que o número de elefantes do lado esquerdo, né, foi menor que o número de elefantes do lado direito. Daí, como esse número aqui é maior, você teve a dificuldade dos coelhinhos virem da direita para a esquerda, porque houve colisão aqui, né? Com esses elefantes aqui, eles perderam energia. Alguns escapam para cá, mas aqui, né, o alívio é maior, né? O alívio aqui das colisões, né? São poucas colisões, né? Porque o número, né, de elefantes aqui é menor, tá certo? Então, olha só, olha que interessante, ó. Você tem uma solução, agora eu vou colocar nomes, ó, solução, ela é composta de um solvente mais um soluto. O que é o solvente? Né? É a maior quantidade de fluido, né? Por exemplo, aqui pode ser, por exemplo, né, a água, né, o leite, né, o álcool, né, etc. O que é o soluto? Né? O soluto que você acrescenta no solvente, né? Então pode ser açúcar, né? Sal, etc. Né? Isso aqui é o solvente. E isso aqui é a solução. Atenção, vocês podem ter sólido também, né? Tá? Uma combinação, né, de metais, né? Você tem uma solução, né? Você tem a parte sólida, né? E a gasosa também, né? O ar, né? Né, atmosférico, né, ele é constituído de um solvente, né, que é o ar, né, e o soluto, né, que são os gases, né. Então você pode ter uma solução gasosa. Mas vamos para a solução aqui do solvente e do soluto. Agora, olha para a figura, ó, isso aqui que eu vou falar para vocês. Olha só. Onde a concentração dos elefantes é maior, né, lado esquerdo ou lado direito? Repara, como é que eu defino? Ó, concentração. A concentração, ela está associada ao soluto. Ó. No caso, a concentração do lado esquerdo, né,
é menor, eu vou colocar a palavra menor para não ter confusão. Tá? Concentração do lado esquerdo, né? Aqui, ó, ela é menor que a concentração do lado direito. Por quê? Porque o número de pedacinhos, né, do soluto, né, açúcar, sal, né, é muito menor do lado esquerdo do que para o lado direito. Acontece quando você aumenta o número de solutos, né, tá, você dificulta o solvente de fluir. Não foi isso que nós combinamos? Porque aqui você tem colisões aqui, você vai perder energia. Alguns escapam, mas a maioria vem da esquerda para a direita. Certo? Então você define a concentração, né, a concentração, olha só, hein, como a massa do soluto, isto é, dos elefantes, pelo volume da mistura. A mistura é chamada solução, né? A mistura, né, vai ser solvente, são os coelhos, né, mais os solutos, que são os elefantes. Então o volume, né, inclui tudo, o volume inclui os dois, tá vendo aqui, ó? Aqui você tem o volume, aqui é o volume, né? Inclui tudo, né? E aqui é o volume. Então a concentração do soluto do lado esquerdo, né, é menor do que o lado direito. Por quê? Porque tem um menor número de elefantes, só isso, né? Tá vendo? Tá bem claro? Tá bem claro? Agora, gente, olha só, tá? Você abre um vídeo, primeira coisa que é dita, tá? Olha só. Assim, ó, definição de osmose. Olha só, você está abrindo o vídeo, tá vendo? Tá? Olha só. É a passagem, olha só, é a passagem do solvente. Passagem, né? Ó, espontâneo. É a passagem do solvente, né? No caso, tá? De uma concentração, olha só, concentração menor para uma maior. Gente, olha só isso, mais nada. Aí veio a pessoa, não fala mais nada. O que é concentração? A concentração, né, menor, tá ligada, né, aos elefantes, isto é, ao soluto. Se você não fala, a pessoa que está recebendo isso pela primeira vez, fala, concentração de quê, meu Deus, né? Quer dizer, exatamente, fisicamente, o que acontece? Se você tem, né, um número de solutos, agora eu falo no linguajar, menor, o que vai acontecer? As colisões, né, são menores, né, do solvente com o soluto. Então essa energia ela faz com que, né, os verdinhos, né, fluem, né, aqui, ó, da esquerda para a direita. Né? Quanto maior o número de soluto, né, maior a dificuldade que se tem, né, de passar da direita para a esquerda. Então é isso. Isso aqui é osmose, gente. É isso aqui é osmose. É isso. Tá? É só isso, mais nada. Tá? Aí o meu sobrinho ainda coloca, tio, explica o que é osmose reversa. Olha só, raciocina comigo. Como foi espontâneo, tá? Olha só, como foi espontâneo, olha como é que é lógico, que nós vimos, para reverter, né? Isto é, desordem para ordem. Né? Por quê? Aqui é desordem para ordem. Né? O que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que pagar. Né? Tem que pagar. Né? Porque nós combinamos. Depois de desordenado, né? Ó, depois de desordenado, cadê a figurinha? Aqui. Depois de desordenado, né? Tá? Você tem que pagar para trazer, né,
os coelhinhos, né? Certo? Nessa mesma tubulação aqui, né? Para a esquerda. O que você faz? Até vou ficar em cima até dessa figura aqui, ó. Você vai pegar externamente, colocar um azul aqui, ó, colocar um pistão aqui, ó. Olha só como as coisas são simples, ó. Colocar um pistão aqui, né? Uma máquina, né, ó, vai empurrar, né, isso aqui, ó. Quando ela empurra isso aqui, ó, a pressão que estava em equilíbrio, né, já não está mais. A pressão aqui agora, né, chama pressão linha à direita, né, é outra pressão. Ela vai ser maior que a pressão osmótica, então ela vai empurrar. Como os elefantes não podem passar, né, quem vai passar? Exatamente os coelhinhos, né, vão voltar o quê? Para o lado esquerdo. Tá? Quando os elefantes, né, são, por exemplo, o soluto, né, for o sal, né, o que vai acontecer? Vai ficar uma massa de sal aqui, né, e a água mais pura para o lado esquerdo. Tá? Se for, eu acho, não sei porque eu não conheço, tá? No caso do Otton, né? Se for leite, né, o soluto é o leite, quando você bota, né, a parte reversa, né, que você tem que pagar, né, no caso tem que comprar um equipamento para acontecer isso aí. Pode, eu não tenho dúvida que foi comprado o equipamento. Se você quer, né, a osmose reversa, você vai pagar por ela. Tá? Não só o equipamento, como a energia, né, que você vai pegar lá da, né, externa aqui. Você vai pagar. Depois nós combinamos. Porque está desordenado, né? Aí você aperta isso aqui, ó, tá? Só os coelhinhos que passam, né? Certo? Aí fica essa maçaroca aqui, eu acho, né? Que é a parte que vai fazer o queijo e tal, tal. Aí é uma parte que eu não conheço, entendeu? Mas só para dizer a importância da osmose reversa. A osmose reversa, né, quando você aciona, né, para você tirar do equilíbrio. Tirar do equilíbrio. Tá? É mais ou menos o que acontece, né, na osmose, né, que acontece com as hemácias, né, e com os plasmas. Plasma é do sangue, né? O sangue tem 95% de água, né, no caso, né? De acordo com o meu neto Ricardo Thompson, que faz medicina, né? Eu perguntei a ele, né, qual a quantidade de água, né? Certo? Então você tem exatamente esse mecanismo, né, da osmose, tá? Nas células, né, sanguíneas, né, e no sangue, né, que é o plasma, né? É só isso. Tá? Aí já entra na parte da medicina também, que eu não sou zero à esquerda. Tá? Mas entenderam bem o que é para reverter, né? Aí você tem a osmose. Opa, deixa eu apagar aqui, para escrever no branquinho aqui. Aí você tem a osmose reversa. Como vocês já viram direitinho, né? Reversa. Que é a reversa, né? Olha só, é desordem para a ordem. Você vai ordenar mais, certo? É como, por exemplo, né, a água para o gelo, né? Você paga. Tá? O gelo para a água é espontâneo. A água para o gelo você paga, né? Como também a evaporação, né? Você tem que pagar, né? Certo? Aí você vai condensar, né? Você tem o vapor, né? Certo? Está numa desordem, você retira calor, né? Né, do vapor, né? Certo? Aí você vira o quê? Vira líquido. Só que essa retirada aqui, né? Opa, você paga por ela, né? Para retirar, né? Aí você tem a condensação, né? Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Então essa aqui é a osmose reversa, tá? É você aumentar a tua pressão osmótica. Agora, é interessante você ter noção assim, de ordem de grandeza. Isso aqui não tem nada a ver com osmose, mas só para ajudar. Tá? Só para ajudar. Quando você vai aferir a tua pressão, né, com o enfermeiro, com o médico, né, todo mundo fala tirar a pressão. Você não vai tirar a pressão, você vai aferir. Né? Geralmente uma pressão normal, né, você pergunta, é 12 por 8, né? Primeiro que está errado, né? Não é 12 por 8, né? É 120 por 80, né? E é milímetros de Hg, de mercúrio, tá?
Eu vou dizendo isso, depois vocês vão ver por que eu estou dizendo. Tá? Isso aqui. Agora, repara só uma coisa. O que é, né, a unidade? Existe uma unidade, tá, de pressão que é chamado de ATM. ATM quer dizer atmosfera. Tá? ATM. Tá? Olha só que interessante. Como é que você mede o ATM? Olha só. Você tem uma cumbuca aqui, né? Opa, aqui. Você tem aqui. E aqui você coloca, eu vou colocar a parte vermelha, né? Aqui, ó. Tem nada a ver com osmose, hein, gente? Tá? Aqui, ó, é meu mercúrio, né? Que o símbolo é Hg. Né? Isso aqui é mercúrio. O mercúrio, né, é 13,5, né, mais pesado, né? Vou colocar assim, mais pesado do que a água. Tá? Isso é só informação. Como é que você mede a pressão atmosférica? Né? Como é que se mede? Tá? Aí você tem uma tubulação de vidro, né? Bem longa, né? Aqui, ó, e fechadinha lá atrás. Né? Aqui, assim. Deixa aberto aqui. Aí você entorna mercúrio nela. Tá? Aqui fora, tá? É a força devido à pressão atmosférica aqui fora, tá? Que é exatamente igual a essa aqui, tá? Você tem aqui, né? Aqui é a minha pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Tá? Por exemplo, a 25 graus, por exemplo, a pressão atmosférica. É como se fosse uma bomba, né? Você enche de mercúrio, né? Aqui está fechado, né? Quando você inverte aqui, cai mercúrio, né? Ele não consegue cair mais, né? Ele atinge uma determinada altura aqui, né? Essa altura é a altura de mercúrio também. Tá? Aqui você tem o mercúrio. Aqui é o mercúrio aqui. Tá? Então, essa sustentação aqui, esse equilíbrio, né? Aqui você mede aqui, né? Na pressão atmosférica, né? Aqui, ó, você tem 760 milímetros de Hg. Tá? Milímetro de Hg. Milímetro de mercúrio aqui. Então, exatamente a pressão aqui dentro, né? É igual aqui fora, está no mesmo nível. Tá? É como se você estivesse numa piscina, né? Na mesma altura você tem a mesma pressão, tá certo? Então a pressão aqui dentro, né, é a mesma aqui fora, que é a pressão atmosférica. Então você diz, né, que um ATM corresponde a 760 milímetros de Hg, tá? De mercúrio. Tá? Exatamente essa experiência aqui. Numa temperatura, né, de 25 graus centígrados. Eu vou colocar até um T minúsculo aqui. Tá? Então, olha só. Assim que se mede. Só para você ficar alerta, né, em ordem de grandeza, quando você vai aferir tua pressão, né, ela fala 12 por 8. Você sabe que é 120 por 80 milímetros de Hg. Repara, a pressão atmosférica é 760. Aqui está muito abaixo. Né? Você vê que a natureza é perfeita nesse caso. Tá? Por quê? Por que a pressão é mais baixa que a atmosférica? Porque se a pressão do sangue fosse acima, né, de 760, o sangue sairia pelos poros, né, certo? Por isso que a pressão interna é menor. Né? A natureza faz com que ele fique circulando com uma pressão menor que a pressão externa. Né, certo? Então, a pressão atmosférica ela não deixa, né, essa pressão aqui, né, sair, tá? Porque ela é maior, tá? Ela freia. Bom, aí, por que eu estou falando isso? Quando você anda no avião, certo? O avião vai pressurizar. O que é pressurizar? Né? Ele vai aumentar a pressão ambiente, né, para simular, né, a pressão atmosférica. Porque se ele não pressurizar, né, a pressão, né, em volta, né, você dentro do avião, vai ficar menor que a pressão do sangue. Né? Aí vai sair sangue por tudo quanto é lado. Né, certo? Então, por isso que eu tenho pressurizar o sangue, pressurizar a aeronave lá. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, essa pressão osmótica, pressão osmótica, o que é pressão osmótica, professor? É a pressão que vai equilibrar, é a pressão, né, excesso aqui de pressão, que vai equilibrar o quê? Esses dois reservatórios aqui.
Isso que é a pressão osmótica. Tá? Para isso aqui, atenção, para você mandar, né, o solvente para a esquerda, né, o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma pressão maior do que a pressão osmótica, né? Pô, você tem que jogar isso aqui. Né? Geralmente a pressão é maior que 30 atmosferas, meu Deus. Tá? Então, geralmente, né, essa pressão osmótica, né, é acima de 30 atm a 25 graus centígrados. Então tem que ser um equipamento considerável. Né? Daí você pode fazer o quê? Né? Você pode ter a dessalinização. Né? Aqui, ó. Aí você pega a dessalinização. O que é a dessalinização? Né? Aqui, ó. É a osmose reversa. Você compra o equipamento, onde o soluto é o sal, né? E o solvente é a água, né? E bota a pressão nela, certo? Então você vai ter uma água pura do lado esquerdo, né? Geralmente os árabes fazem muito isso aí, tá? No Brasil tem que pensar nisso aí, tá? Ou então utilizar energia solar, mas aí já é outra conversa, tá? Então você tem a dessalinização, nada mais é que a osmose, deixa eu escrever direitinho aqui, né? Certo? A osmose reversa, ou, né, também é chamada de indireta, tá? Inversa, aliás, reversa ou inversa. Por que é inversa? Aqui, por que é inversa? Ó, agora você já sabe que é um processo não espontâneo. Não espontâneo. Você já sabe direitinho o que é espontâneo. Espontâneo. Certo? Já a osmose, né, natural, né, ela é espontânea. Você não paga nada. Você não paga nada. Certo? Como derreter o gelo, você não paga nada. Né? Mas para transformar a tua água, né, em gelo, você tem que pagar lá, né, no teu congelador lá da geladeira. Certo? Então é isso aí. É muito importante essa palavra espontâneo, não. E quando falar em concentração menor para maior, né, lembra dos elefantes, né? Certo? E dos coelhos, né? Certo? Aqui, ó. Tem pouco elefante, né? Tem pouca energia perdida pelos coelhos. Eles passam, né, para a direita aqui. Aqui o número de elefantes é maior, né? A concentração do sol. Olha, agora eu vou falar na linguagem, né? Dos professores, né? Aqui, a concentração aqui, ó, ela é maior, né, que a concentração aqui, né? Aliás, menor, né? Menor, aqui, ó, menor. Porque o número, né, de solutos aqui, a massa soluta é menor que a massa daqui, certo? Ela é menor. Quando ela for menor, o que acontece? Você tem menos resistência, né, ao solvente passar da esquerda para a direita. Porque aquilo começa a colidir aqui, né? Ele fica preso aqui, né? Alguns escapam, mas a maioria vem da esquerda para a direita, estatisticamente. Atenção, espontaneamente. Vai passando até atingir o equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, a pressão de um lado é igual ao do outro, né? Lógico, né? Em sentido inverso, mas estou falando o tamanho, né? Você não consegue, está equilibrado. Então você tem que provocar uma ação não espontânea, né? Um compressor, você vai comprar um equipamento para exatamente esmagar isso aqui, né? Certo? Aí mandando os verdinhos para o lado esquerdo, né? Que são os solventes, né? Aí você tem água pura. Né? Então é isso. E no caso, eu acho, tá? Do queijo, né? Você vai aproveitar a parte, né, dos elefantes, né? E não dos coelhos, né? Você vai ter o leite puro, mas vai pegar essa massa aqui, eu acho, tá? Que é a massa do queijo. Né? Mas como eu não entendo nada aí, né? Já é uma área fora, né, da minha alçada, né? Então eu estou dizendo aqui o fenômeno físico. Tá? Então é isso aí, espero que gostem. Eu vou pedir a vocês, tá? Para se inscrever, né? Porque eu preciso atingir 10 mil inscritos, né? Para colocar todos esses meus estudos, tudo no Instagram, né? E eu soube que acima de 10 mil só que você é permitido colocar no Instagram. Tudo de graça, ninguém paga nada. Tá?
Então é isso aí. Então, por favor, compartilhem, comentem, tá? E se inscrevam. Se inscrevam e mandam, pede aos amigos para se inscrever. Tá?